Eu vou precisar falar com você hoje sobre uma série da HBO chamada The Last of Us. Essa série ela é inspirada num jogo bem popular, bem famoso. Muitos de vocês já me indicaram várias vezes para que eu jogasse esse jogo porque era muito emocionante, porque tinha muitas escolhas morais interessantes. Esse é um ponto curioso que a gente pode abordar inclusive nesse vídeo. Mas antes de entrar nesse assunto, já curta aqui o vídeo, deixa embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, e também, quem puder, quem quiser, se torne membro do canal. Isso ajuda aqui a impulsionar os vídeos, ajuda a indicar para o YouTube que o canal é relevante, então quem puder, se torne membro hoje. Então qual é a história envolvendo essa série da HBO agora? Porque o fato é que segunda-feira, agora, né, ontem, saiu o terceiro episódio dessa série. E aí, esse terceiro episódio chocou os homofóbicos, chocou muita gente porque mostrou ali nesse episódio uma relação entre dois homens. Então assim, era um casal gay e isso aparentemente deixou muita gente revoltada. Eu não joguei o jogo, então para começar aqui eu não tenho experiência com o jogo The Last of Us, embora muita gente tenha me recomendado, não joguei, mas sei que nessa história tem elementos que aparecem já na série, né? Então, assim, o fato de os personagens serem gays, isso é indicado no jogo, não é novidade, não é surpresa. Mas a direção da série resolveu explorar essa história e transformou num episódio inteiro sobre essa relação que não está presente no jogo. E aí, o que é interessante, como eu falei, é que, primeiro, né, os jogos atualmente, eles têm, alguns pelo menos, têm propostos várias questões interessantes, não apenas de, sabe, representatividade, mas também de escolhas morais. Já mencionei anteriormente aqui como alguns jogos são usados já em curso de filosofia para ajudar a compreender esses dilemas éticos. Como proceder diante de certas situações, como proceder diante de profundas escolhas que podem afetar o rumo de uma comunidade, de um grupo ou individual. E aí, por exemplo, já mencionei anteriormente aqui o jogo do Walking Dead, né, que é um jogo que é contado como se fosse uma história, como se fosse uma animação, e você vai acompanhando a história dos personagens e você escolhendo ali, preciso sacrificar alguém para poder salvar o grupo, preciso me sacrificar para salvar o grupo. Então, você vai fazendo escolhas ao longo da história. E eu imagino que The Last of Us seja parecido em termos de dinâmica de jogo. E aí na série mostra, né, um mundo pós-apocalíptico, ou seja, houve uma pandemia de um fungo, e esse fungo dizimou a população humana, e na história o que acontece é que eles estão lá numa zona protegida, né, uma zona militarizada, protegida, e aparece uma menina que é imune ao fungo. Então assim, a história é do Joel levando essa menina, a Ellie, para tentar encontrar uma cura para essa doença, para esse fungo. No terceiro episódio, como eu falei, conta a história de um casal. Então assim, são dois homens gays e vai narrando o percurso deles juntos pós-pandemia, né, pós-apocalipse de zumbis aí, né? Eles vão ficando juntos e vai contando ponto a ponto a união deles, o modo como estão lidando com esse momento. E, sinceramente, assim, a gente desabou aqui de chorar com a história, porque o que tem sido dito é que o episódio de ontem, porque ele foi muito atípico, na verdade, né? Porque antes, os dois primeiros episódios foram mais de suspense, mais de terror, né? Os zumbis correndo atrás das pessoas, sabe? Aquela coisa tensa, né? Coisa sombria. Mas o episódio de ontem foi de uma delicadeza tão profunda que simplesmente é comovente. Porque mostra, na verdade, que mesmo no mundo como esse, mesmo no mundo cagado, mesmo no mundo destruído, ainda há espaço para amor. Ainda há espaço para amor genuíno, para que duas pessoas pudessem, juntas, tentar construir sua vida apesar do mundo desmoronando. Inclusive, esse episódio transcende a série, transcende a ideia, né, a premissa desse jogo, a premissa dessa história, porque poderia ser usado como se fosse uma história isolada, sem ter necessidade de ter vínculos com pandemia, com o fim de mundo, com o apocalipse. Poderia simplesmente ser uma história de um casal gay que se ama e que vive juntos durante algum tempo. Quando se trata da reação dos homofóbicos, né, é justamente porque as pessoas não querem ver esse tipo de coisa retratada, seja em jogos, seja na série, seja no cinema. Então tem muita gente que é reativa a isso, né, porque acha que, sei lá, tem algum tipo de... Primeiro, um preconceito estúpido, né, de achar que, sabe, duas pessoas do mesmo sexo não podem ter uma vida digna, decente juntas, podem se relacionar, pode constituir um núcleo familiar, e além disso também tem a ideia de que mostrar isso é talvez tirar o espaço dos heterossexuais. A gente tem que entender que o universo dos jogos ele é extremamente machista. A gente sabe disso, a gente ouve inúmeros relatos de mulheres, né, que jogam, que fazem torneios, ou que são streamers, e que sofrem muitos ataques machistas. Então a gente sabe disso, não é novidade, é um ambiente bem tóxico para mulheres e, nesse sentido, também suponho que seja um ambiente bem tóxico também para homossexuais. Então é importante que haja esse esforço de retratar esse universo, tanto no jogo quanto na série, pouco a pouco ir rompendo com esses preconceitos. Um outro ponto importante também tem a ver com a adaptação, né? Então, assim, como eu falei, não joguei o jogo, mas
quando se trata de adaptação, a adaptação não precisa ser fiel ou exata reprodução da fonte original. Então, assim, quando você adapta um livro para o cinema, você vai fazer umas escolhas, você vai tomar certas decisões sobre como desenvolver aquilo ali para uma outra mídia. O desenvolvimento num jogo é um, o desenvolvimento num livro é outro, o desenvolvimento no cinema é outro, ou numa série também é outro. Então são escolhas que você faz. Você pode desenvolver certos personagens que não eram desenvolvidos na história original, você pode suprimir personagens que são secundários ou que não têm necessidade, você pode alterar esses personagens de modo a ressignificá-los na história adaptada. Então isso é possível fazer. A adaptação não é uma cópia do original. Ela não precisa seguir ponto a ponto o jogo, por exemplo. E nesse sentido, eu acho que foi o grande trunfo da série, foi justamente investir na história desses personagens, porque transformou isso numa história belíssima, emocionante, que vai entrar para a história das séries, porque realmente ali foi algo que muita gente está celebrando como um dos grandes momentos da televisão ou do streaming. Foi algo bem excepcional mesmo e que raramente a gente encontra por aí. Só falando em adaptação, por exemplo, basta pensar num filme já clássico, né, que é o Drácula de Bram Stoker, que foi dirigido pelo Francis Ford Coppola. E esse filme, ele mostra a história inspirado no Bram Stoker, né, tanto que é Drácula de Bram Stoker, que é quem cria a imagem tradicional do Drácula pra gente. E o livro do Bram Stoker é muito diferente da adaptação do Francis Ford Coppola. Então, assim, são duas coisas bem distintas. O livro do Bram Stoker é um livro epistolar, então, assim, são várias cartas, são registros de diário, são, sabe, correspondência entre os personagens, e o filme não é assim, o filme é outra coisa. Inclusive, a personagem que é a protagonista do livro de Bram Stoker é a Lucy, e no filme do Coppola é a Wilhelmina, a Mina que eles chamam, né? Então, assim, mudou o personagem, mudou o nome, mudou tudo. Então, nesse sentido, a adaptação tem essa liberdade. Quem está criticando, acho que talvez não compreenda muito como funciona essa transposição de uma mídia para outra, mas não é um problema. Eu só acho agora difícil, de fato, acompanhando essa série, esperar uma melhoria. Eu acho que eles atingiram o ponto alto aqui na história, né? Esse terceiro episódio aqui realmente é muito difícil de ser superado, então eu fico imaginando para onde eles irão depois. Como é que eles vão conseguir criar essa conexão emocional tão profunda quanto criaram nesse último episódio. Eu realmente acho que agora é ladeira abaixo, não sei. Como eu falei, não acompanhei o jogo, não sei para onde vai, mas realmente me parece que eles têm um grande desafio agora, que é de se superar. Então é muito grande agora a expectativa em relação aos próximos episódios. Mas tô adorando essa série, eu adoro esse tema de apocalipse, de fim de mundo, já escrevi sobre isso, então realmente é algo que me fascina bastante, adoro história de zumbis, tô bem animado com essa série, então vou esperar para ver o que vem. Mas recomendo que vocês vejam, particularmente esse terceiro episódio, é realmente uma história sensacional, é brilhante mesmo o modo como eles conduziram essa história, é surpreendente porque você espera um desfecho e é outro totalmente diferente, então realmente vale conferir porque foi emocionante. A gente não conseguiu aqui, como falei, a gente chorou ontem aqui porque é bem comovente mesmo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês estão acompanhando essa série nova da HBO, The Last of Us, deixa aqui embaixo no comentário. Como você entende também essa reação agora de jovens, são jovens no geral, essa reação desses jovens à representação de casais homossexuais nos jogos, ou na televisão, ou no streaming, ou nas séries. Como você percebe isso? O que isso quer dizer? O que isso revela? E também se você tem algum exemplo de uma adaptação que você viu o original e depois viu a adaptação e são muito diferentes e os dois são bons. Como eu falei, mencionei aqui o do Bram Stoker, né, o livro original e o filme, os dois são excelentes, mas são bem diferentes. Como é que você vê isso também e tem algum exemplo aí para me dar? Põe no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro, isso é muito importante para ajudar aqui no canal e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!